Coisas boas não se fazem mais, hoje tudo é descartável. Como o Gerson... Até os políticos. Até os políticos. Sabia que ele ia dar uma alfinetada? Boa tarde, Bianca Tásio, tudo bem? Boa tarde, tudo bem sim. Tu vê que eu só trago mulheres bonitas no meu programa, né? Quer dizer, os caras feios têm que aparecer com mulher bonita. Então, mais uma vez a Sandra, que é minha parceira de longa data, e a gente vai conversar bastante. Sandra, já fiz o meu jabá, agora eu quero saber aonde anda a Sandra depois da eleição. E como é que foi a eleição, Sandra? Vamos esclarecer. Você foi vice da Josiane, PT e PTB. Realmente a eleição foi... Vamos falar um pouquinho, que eu sei que você gosta de falar. Tem algum desabafo a fazer? Sinta-se em casa, porque você sabe que aqui você fala primeiro, o que você quiser. Agora, oficialmente, né? Isso, agora não fica aqui, né? Não vou ficar mais por trás do bastidor aqui dando pitaco, né? Líder do Vale, agora com a nossa querida Sandra, o Júlio Sal está te mandando um abraço. Mas primeiro agradecer a oportunidade aqui na Rádio Líder do Vale, já deixar um abraço para o meu amigo alemão, né? Fiquei muito feliz de saber que o Próspero está aqui, né? A gente mais uma vez vai compartilhar esses microfones aqui. Muitas vezes na outra rádio nós tivemos a oportunidade, né, de fazer bons debates em outras oportunidades, com vários assuntos. Agora eu acho que o tema é meio livre, né, mas eu estou aqui, o dono do programa aí que manda, né, o que quer que eu fale efetivamente, o que nós vamos abordar. Fale mas o que vamos fazer a senhora quiser, aqui a senhora retrospectiva, manda. Né, fazer a primeira tua pergunta, onde é que eu estou? Continuo em Esteio. Apesar de muita gente já ter me mandado embora faz tempo, né? Que a gente coloca aquelas fotos em Brasília, bonitas me mandaram lá de... Onde que é aquilo, São Sandra? Francisco Que de lugar Paula, bonito. Que recentemente aí sofreu, né, com um tornado, mas está se recuperando a cidade. Estou em Esteio ainda, né? Depois das eleições, que foi um período bem conturbado, difícil, né, cansativo, onde a gente se envolve de corpo e alma, deixa a família... termina tendo um período de muito embate, ele é muito pesado para a gente, né? Então, assim, eu resolvi me recolher um pouco também, cuidar da minha casa, cuidar da minha família. A minha neta nasceu nesse meio tempo, nasceu em dezembro, né? Então, estou ajudando bastante, né, a minha filha a cuidar, né, a Maria Eduarda, e me organizando politicamente. Aí que agora, depois do chegado março, já quase passando, né, iniciando abril, que a gente começa a retomar a vida política. Nós tínhamos um diretório ali na rua, na frente da Casa de Cultura, na Padre Filipe, um diretório do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro, do qual eu durante 10 anos estive à frente. Não só como filiada, mas como construtora de partido, eu posso dizer assim, porque em 2007, quando eu ainda era prefeita e assumi a sigla, né, saí do PSB e fui para o PTB, levei junto comigo lideranças, levei vereadores, né, levei todo um staff que reergueu, reconstruiu um partido que já existia em Esteio, mas existia muito tímida e modestamente, né, com poucos ainda antigos filiados, com reuniões ali na casa, inclusive que era do seu Miguel Luz, ali na La Salle, né, se reuniam ali, empréstimo, acredito que do seu Miguel Luz, o local. E, então, nesse momento, assumindo o PTB, né, vindo para o PTB com todo esse staff de gente, com todo esse pessoal, com vereadores e tudo, nós reorganizamos o partido e daí, então, durante 10 anos, nós mantivemos o partido orgânico, ativo, militando dentro da cidade, sempre ativos nas campanhas eleitorais, né? Elegemos também pela primeira vez no PTB, na sua história, em Esteio, o conselheiro tutelar, que depois, logo em seguida, passou a ser vereador, né? Inclusive teve o seu último mandato agora, nesse mandato anterior, por opção sua, não quis concorrer novamente, né? Então, assim, foram 10 anos
de muita construção, de muito trabalho. É óbvio, né, que nesses 10 anos a política, não posso dizer que evoluiu, muito pelo contrário. A política se modificou muito, né? As concepções do que é ser militante, do que é ser um partidário, do que é ter uma sigla, do que é respeitar programas de partido, isso tudo, ao longo desses anos, a gente acompanhou e viu sendo desconstituído, né? Essa é uma percepção que eu tenho em relação aos partidos políticos, e não só o PTB, mas todos, em geral. Pelo que a gente observa, já não existia ao longo desse tempo, foi caindo e foi diminuindo os embates, os debates políticos, a construção de teses políticas. Os congressos eram meros espaços onde as pessoas só iam para botar o votinho na urna quando existia, né, eleição. No caso do PTB, sempre houve. Né, ali em Esteio, somente agora, neste último período, é que a nacional do partido resolveu destituir todos os diretórios municipais, estaduais, e transformá-los em comissão provisória. Uma arbitrariedade que eu acho, uma ação de interesses próprios dos mandatários maiores, principalmente a nível federal, que simplesmente desconstituem os diretórios para terem o poder nas suas mãos, né? Desconsiderando os diretórios que foram eleitos, inclusive, porque a maioria, todos tinham sido eleitos, e transformando em comissões provisórias que ficam ao bel prazer dos comandantes estaduais e federais para que digam quem manda, quem desmanda, o que faz, o que não faz, com quem coliga, com quem não coliga. Então, assim, isso eu estou fazendo para vocês uma retrospectiva, porque foi nesses 10 anos, foi o que mais a gente sentiu, né, acontecer. Isso, estou falando 10 anos de PTB. Bom, nós passamos por algumas eleições nesse período. Até então, até a última agora, todas vitoriosas, o que, de certa forma, mantinha o partido orgânico, cada vez mais ativo, né, com militantes, com pessoas, porque quando tu está bem, quando tem vitória, quando tem cargos, quando tem todo o staff, toda essa posição privilegiada, que as pessoas às vezes esquecem que tem gente por trás construindo isso, né? Isso não cai do céu. Aí tu está sempre rodeado de gente, tu está sempre rodeado de militantes, né? É muito fácil fazer partido quando se tem vitória. Aí é bem fácil, tu, inclusive, trazer pessoas, né, para o partido, trazer gente para a militância, para as reuniões. Mesmo assim, o partido sempre se manteve, né, ativo, com reuniões. Nós tínhamos uma sede, como eu disse ali, na frente da Casa de Cultura, que era alugada, inclusive, da família do nosso ex-vereador. Nós pagávamos o aluguel. Não era dado, emprestado? Não, de forma alguma. De forma alguma. Mas como se ele era vereador do partido e o espaço ele também é utilizado por ele? Mas isso não funciona assim, né? Nós pagamos igual, nunca questionamos isso, porque achamos de direito, né? Então nós sempre pagamos aluguel bonitinho. Só que para manter um partido, pagar um aluguel de uma sede, o telefone, a internet, né? O contador, porque hoje não se faz uma prestação de contas partidária sem que tenha um contador que faça isso, assinando, obrigatoriamente tem que ter. E demais agora, nos últimos anos, também exigiram, além do contador, que as prestações de contas sejam assinadas por um advogado. Então, não se paga contador nem advogado com oi, né? Ou com um abano, ou com tapinha nas costas. Nem aluguel, nem contador, nem advogado, nem telefone, essas coisas não caem do céu. E a legislação eleitoral ficou muito rígida, porque ela não permite que aquelas contribuições que faziam os cargos de confiança, que eventualmente tem nos partidos quando estão ligados a governos, não permite mais que façam a contribuição partidária. É proibido. Então, assim,
um presidente de partido hoje, eu fico imaginando o que tem que fazer para manter um partido funcionando. Hoje, Sandra, você gostar de... Eu adoro política, eu sei que também você gosta muito. Sim. Mas, hoje em dia, você arrumar filiados e que acredite num projeto político sem cargo em qualquer administração... E aí tu imagina pedir que essa pessoa, sem cargo, sem nada, venha para o partido e aí faça uma contribuição mensal para que possa manter as despesas do partido. Isso não existe. Tomara as pessoas comprarem o seu leite, seu pão e a carne para poder se sustentar, vão estar sustentando partidos. E com a fama que tem os políticos em Brasília... Sim, aí imagina, com toda a realidade que a gente está vivendo em relação a partidos políticos em geral, e alguém vão dizer quem é bom, quem não é bom, o que a gente está vivendo... Tu vai exigir que as pessoas contribuam para manter essa instituição que já está, né, decaindo, está decadente, está mal falada, mal vista aos olhos da população. Então, assim, é muito difícil. E, agravando-se a isso, e aqui eu estou fazendo realmente um relato assim direitinho do que está acontecendo em relação ao PTB. Que já tem porque eu tenho uma grande responsabilidade em relação ao PTB, porque fui presidente desse partido até poucos dias, e durante esses 10 anos eu tive essa responsabilidade de manter esse partido funcionando junto com um conjunto, né, de pessoas que estão comigo, da executiva municipal. E assim, eu tenho muita responsabilidade e tive durante esses 10 anos com tudo que eu fiz. Mas se tornou insustentável. Agravando-se a isso, nós chegamos então à realidade da última eleição. O nosso candidato a prefeito pelo PTB era o Ranolfo Vieira Júnior. Delegado Ranolfo. O delegado Ranolfo. Que hoje é secretário de Segurança em Canoas. Exato. Então, nós trabalhamos com essa perspectiva na pré-campanha, na pré-eleição, né? Tendo um candidato a prefeito. Bom, fomos para a rua, divulgamos isso e esperamos, então, as negociações, a organização do próprio candidato em si, né? Até resultou o candidato renunciou, abdicou dessa prerrogativa de ser o candidato a prefeito. Não se conseguiu fazer uma articulação para que o nosso candidato fosse o candidato a prefeito e ele categoricamente afirmou por todas as vezes que não seria vice de ninguém. Portanto, renunciou. E houve, por parte da direção estadual, mais especificamente do deputado Busato, né, uma forte pressão para que nós, em esteio do PTB, renunciássemos a ter candidatura na majoritária. Prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato. Exatamente. Renunciássemos e que a gente fosse só apoiar alguém. De preferência, apoiar o PMDB ou o PP. Como o próprio deputado Busato, então, naquela época ainda, veio no dia da convenção do PP, aqui em Esteio, se fez presente, tem fotos ali. O nosso vereador também estava junto, né? Então, assim, fez uma articulação, essas pessoas se articularam no sentido de que nós não deveríamos estar na majoritária, nem como candidato a prefeito, nem como vice, e simplesmente apoiar. Como nós, no PTB, desde 2008, depois de ter terminado o meu último mandato à frente da prefeitura, nós vínhamos só nos compondo chapas majoritárias no sentido de colaborar e ajudar, né, coligados, e não disputando a majoritária. Nós havíamos feito uma discussão dentro da executiva do partido que nessa eleição de 2016 nós teríamos candidatura sim na majoritária, seja como candidato a prefeito ou vice, mas estaríamos presentes na majoritária por toda a construção que vinha e que o PTB tinha, né, como respaldo político aí nas costas, né? Então, assim, essa pressão foi forte da estadual, eles simplesmente nos viraram as costas e não aceitaram a nossa coligação com o PT. A gente sabe que também o insucesso, ou diga-se, eu digo insucesso, alguém ia perder. Perderam 2 nessa eleição, eram 3 candidatos, 2 iam perder. O Getúlio tu nem conta, então. Desculpa. Coitado do Getúlio, teu colega de tantos embates. Tu não perdoa o lapso, né? Doe aí um lapso na memória. Vai tomar um Então foram aqui. 3. 2 recadinhos para ela. Um do Paulo Henrique dos Santos, querida amiga e guerreira,
E adivinha, quem está te elogiando aqui, fez uma carta aqui, né? Quem? Ele que saiu do armário recentemente, Rodrigo Jankowski, o homem que não sai mais da Morada 2. Música de fundo, Bianca, aqueles violinos. Grande, agora eu vou fazer voz de Cid Moreira. Grande prefeita, uma grande líder, não perdoa, errou, que lutou bravamente contra os pseudos líderes partidários, fez do PTB um grande partido em esteio, com real participação na história do município, garantiu que as deliberações do grupo fossem respeitados neste último pleito. Parabéns, Sandra. És uma mulher guerreira. Só faltou ele botar aqui, minha eterna prefeita. Sempre, sempre. Ô, Rodrigão. Belas palavras. O Rodrigão depois sabe tem pergunta escrever, para né? ti. Continua aqui, porque tá cheio de pergunta aqui para ti. Bom, vamos encerrar esse episódio, então. Daqui a pouco eu vou chorar aqui contigo. Nós, então, resolvemos, assim como o Rodrigão disse, respeitar a decisão do partido, né, dos militantes internamente. Fizemos várias discussões, o que nós faríamos nas eleições, e foi respeitado o que o grupo, né, o conjunto do partido deliberou. Muito embora isso tenha ido contra alguns interesses, né, e principalmente interesses da direção estadual do partido, que tinha feito um pacote, me parece, aí, eleitoral pela região toda, tá apoiando determinados partidos, e queria embutir esteio dentro desse pacote, né? E nós terminamos, então, tomando a decisão pelo conjunto, pelo grupo. O nosso vereador, infelizmente, não compactuou e saiu, né? Não saiu do partido, mas se afastou, resolveu apoiar a chapa, outra chapa, né, a prefeitura, mesmo sem sair do partido, então o que demonstra também uma certa falta de, vamos dizer assim, de aceitar aquilo que o conjunto, né, e na verdade aceitar o que preconiza um partido político, onde todos têm que, vencidos pela maioria, têm que acatar, né? Tá ali para não é as tuas posições individuais que tem que prevalecer, e sim é do conjunto, é do grupo, né? Então foi o que aconteceu conosco. Nós sabemos que a questão do PT, estarmos ligados ao PT, e principalmente por estarmos como candidata a vice, foi um agravante, né? A sigla estava muito desgastada, sofreu muito. Acredito que a própria Josiane, que é uma pessoa competentíssima, que é a pergunta uma pessoa séria. Sal. Pergunta do Júlio Sal, se a aliança com o PT não pesou, vocês não elegeram nenhum vereador, isso fazia anos, né? E que o Adão fez 650 votos. Isso. Não chegou nem perto de uma eleição. E também em função não só a questão da sigla, né? Eu acho que, quem eu disse, não foi só nós atingidos pela questão toda do PT em si, né? Foi a própria Josiane como candidata, nós fomos atingidos, obviamente, e também porque o nosso vereador não concorreu, né? Nós tínhamos um vereador que certamente o normal seria ser candidato à reeleição e ser o puxador de votos, inclusive, do partido. E na última hora, simplesmente, já estava tudo acertado, né? Porque hoje é secretário, então a gente não precisa nem falar muito sobre isso, porque não vai render. As pessoas sabem, né? As pessoas identificam. Mas, Sandra, teve gente no teu partido, e tu sabe que eu não faço média. Você tem uma secretária de educação, de cultura, que é a Ângela Ruas. Não vai, coloca o marido. Temos a Mary Leff, que queira... Vou defender, só antes de terminar, vou defender a Ângela. Não, mas eu tô... Por que ela não foi? Porque o vereador Rafael tinha a Ângela como um cabo eleitoral de primeira. E até lá o momento, né, final de decidir, ele seria candidato e ela seria um cabo eleitoral natural. E então, tem prazo para sair. Ele terminou inviabilizando a candidatura dela. Tá. Então, não, mas é bom que tu explica, não estou falando do mal, estou falando de um fato. Não, mas foi o que aconteceu, né? Ela ficou muito triste, inclusive, porque já que ele não concorreu, não quis, saiu, ela não pôde mais concorrer porque já não tinha mais tempo hábil. Que é o mesmo eleitorado do Rafael, praticamente, né?
E que o marido não é. Então, não adianta substituir. Foi mais um agravante do porquê não eleger, né, nenhum vereador dessa vez. E a Mary Leff, que é secretária diretora de saúde, bem conhecida, também podia ter concorrido. Exato. É que teve muita gente que pulou fora do barco, gente que tinha cargo no PTB, que serviu muitos anos, né, de uns salários bons, né? E aí, mas a Ângela Ruas foi... Não, gente, eu não tenho nada contra a Ângela, que eu quero que a Sandra exatamente explicou, como secretário tinha prazo para sair, né? E aí... Tinha, era 6 meses antes, né? E ela contava que seria, vamos dizer, ia ajudar a eleger o Rafael novamente. Mas, não, lá no segundo tempo resolveu abandonar o barco e aí não tinha mais tempo hábil da Quando eu assumi o partido em 2007, não tinha vereador pelo PTB. Mas o PTB já teve prefeitos antigos, né? Sim, os primeiros prefeitos foram no PTB. Depois houve um longo período que o PTB ficou assim, sem representatividade, né, em Câmara. A última, se não me engano, foi o Getulinho, vice do Getúlio. Né? Foi a última notícia que se tem assim, de ter cargo eletivo ativo do PTB na cidade. 92 a 96. Foi só. E depois disso eu sinceramente não lembro de ter tido ninguém eleito pelo PTB. Aí você passou do PSB. A partir de 2007 que a gente reorganizou o partido e aí começou todo esse processo. A gente sempre teve vereadores eleitos, né? Como eu disse, até conselheiro tutelar. Então, assim, e foram 10 anos nessa construção, que eu muito me orgulho, mas devido a todos esses acontecimentos desse último, e desses últimos anos, digamos assim, e principalmente dessa eleição agora, dessa última eleição, é que eu estou me desfiliando do PTB. Muito, trabalhei, construí partido, mas quando tu vês que... o partido não sai dessa questão de ser primeiro comissão provisória. Isso já está há uns tempinhos nos incomodando. Né? Tinha uma direção eleita que foi destituída, não só nós, mas todo o Estado, todo o país, por comissão provisória. Fica sujeito às vontades de uma direção estadual, né, que lida mais com seus próprios interesses do que os interesses dos municípios. O partido que nesses últimos embates políticos aí vem decepcionando em algumas questões, principalmente essa da Previdência. Então, assim, não só isso, mas justificando, né, a minha saída. Quando tu vês que tu não consegue mais fazer uma construção correta, um debate político sério, eu acho que tu tem que dar espaço para quem está se propondo a fazer alguma coisa, outra coisa diferente, né? Vamos ver. Vamos deixar aberto o espaço, né? E tudo que tem que a gente construiu com o PTB em Esteio vai ficar, isso ninguém tira, né? Toda a história que teve o PTB até então, e que as novas lideranças que resolvam por assumir o partido na cidade consigam efetivamente dar o devido destaque, mas principalmente consigam fazer a discussão política, o debate político saudável e trazer a memória do que é o Partido Trabalhista Brasileiro, porque está difícil. Um partido trabalhista em que as suas ações não defendem nada os trabalhadores. Como ficou a sua relação com o Rafael, com a sua escolha de apoiar o Pascoal? Naquele instante em que estávamos, e eu digo estávamos porque eu fui candidato pela rede a vereador, todo mundo sabe disso. Como ficou a sua relação? Enquanto estávamos na sede do PT fazendo a nossa convenção, o Rafael estava do outro lado da rua, a poucos metros, na convenção do atual prefeito. Vocês se falam, mandam carta um para o outro? Não. Desde as nossas... o Rafael mandou uma carta pedindo afastamento da executiva do partido. E desde então, desde esses episódios aí da eleição, nós nunca mais conversamos efetivamente. Até porque eu não sei se teremos muito assunto
Né? Mas você é mas assim, eu respeito muito, gostava muito como pessoa, né? Achava que, imagina, você viu se criar um menino dentro do teu staff político, ali dentro do gabinete. Ele foi estagiário no gabinete quando eu era prefeita. De estagiário foi subchefe de gabinete. Depois passou uma das chefias ali do gabinete, depois foi para a Secretaria de Governo. Terminou nós fazendo toda uma articulação para ele concorrer a conselheiro tutelar, foi o mais votado da cidade. Na eleição seguinte, nos imbuímos também em colocar ele como candidato a vereador. Todo o grupo colaborou e ajudou muito para isso. Os próprios vereadores que se elegeram, né, fizeram uma votação excelente. Ele ficou como suplente, né? E nessa outra eleição anterior a essa, se elegeu efetivamente vereador, né? E assim, a gente sempre fez muito esforço porque entendia que estava se construindo ali uma liderança nova, uma liderança política, né? Mas às vezes a gente se engana. Nem sempre a gente acerta. Você foi diretor do Premem, a mãe dele assim, foi professora, você já conhece ele há muitos anos. Ninguém é obrigado a ter as mesmas escolhas do que tu, né? Eu, por exemplo, tem muita gente no partido, eu não quero, não vou aceitar essa escolha de vocês, eu estou falando, mas veio, sentou, conversou, ficou na sua, fez o seu trabalho, né? O mínimo que se esperava de uma figura política era isso, né? Olha, sentar junto com as lideranças do partido, eu não concordo, eu estou fazendo outra opção, assim, mas faça isso, não de surpresa, né? Por trás dos panos, né? Por trás dos panos não dá para aceitar. A tua bronca foi essa, não que ele optou. Não, eu acho que a gente tem que respeitar as escolhas das pessoas, mas as pessoas também, quando têm escolhas, elas têm que abrir isso democraticamente dentro do grupo. Se tu está dentro de uma agremiação partidária, tu tem que fazer isso. Né? E é por isso que eu fico me ressentindo com essa questão de partido. Os partidos não estão cumprindo mais com a sua proposta, sabe? Eles estão sendo meras meios para que as pessoas concorram, meios para que algumas pessoas tenham cargos de confiança, e é só isso. E ninguém quer saber de partido para mais nada. E aí tu tem, como eu disse, tem que ter um partido estruturado para debate político, tu tem que sustentar um partido, tu tem que ter sede, tu tem que ter toda uma organização, e que todo mundo desconsidera isso, né? Então é muito difícil, né? E, infelizmente, os partidos não vêm correspondendo também àquilo que a população pensa do que é um debate político. Eu não sei se isso tudo também é por conta desse longo processo de desmonte da educação que nós tivemos aí ao longo dos anos. Eu fico avaliando até a própria posição da população hoje, né, quando estão sendo retirados todos os seus direitos, quando está acontecendo tudo o que a gente está vendo de bandalheira mesmo, né, de massacre do povo. E as pessoas parecem que estão inertes. E quando tomam uma atitude, como fizeram há pouco tempo de bater panela para tirar um presidente, fizeram no roldão, naquela loucura, naquele frenesi, todo mundo queria tirar. Mas o que ficou? Ficou melhor ou pior? Né? Eu não sou PT, não estou defendendo nada, eu estou fazendo uma avaliação. As pessoas parecem que não sabem o que querem. E quando se veem embretadas, quando se veem atingidas como agora, ficam imóveis. Parece que ficam catatônicas, né? Não sabem nem o que fazer. Agora sim era o momento também de bater muita panela, de botar essa gente para fora de lá, de fazer valer a vontade do povo efetivamente. Mas o povo não faz. E as atitudes são de coitados. Né? Então, assim, eu não sei se isso é uma mudança no mundo, né? Se tem alguma coisa errada na atmosfera, que as cabeças das pessoas estão muito confusas. Tá? Mas eu acredito que um longo período de desmonte da educação pública, da falta do debate político de verdade, né? Das pessoas quererem ter só vantagem em tudo, nos trouxe para esse momento que a gente está vivendo hoje. Olha,
uma pessoa fez um comentário aqui, Sandra, agora, é que assim, ó, quem não sabe, a Sandra foi diretora do Premem, a mãe do Rafael era professora lá, ela conhece o Rafael desde Curizote, imagino. Ele é uma pessoa realmente, comigo não tem que falar dele, né? Não é meu amigo, e eu digo, não me atrapalhando já me ajuda. Tanto que eu vou usar a Casa de Cultura, então a minha relação com ele é boa. E eu não sou ninguém para julgar ninguém, a gente dá a opinião da gente. Se tivesse ganho a eleição o PT e o PTB, seria outra. Sempre, né? Mas a bronca da Sandra é essa aí. A pessoa está dizendo que sabe da tua relação e ela está chateada não pelas escolhas, pelo jeito que foi feito. Que se senta e diga assim, não concordo com vocês, peço licença. E o Rodrigão fez aqui um bacana, uma coisa que eu achei legal. Cada vez mais me sinto representado pela sempre prefeita Sandra. Me desfilei do PTB no dia seguinte ao término das eleições. Foi o meu protesto pessoal contra os rumos que o trabalhismo esteense, estadual e nacional vinha tomando. Penso que a atitude da Sandra de anunciar a desfiliação no PTB é uma atitude acertada e que enaltece ainda mais a história política da diretora da escola que galgou espaços e foi prefeita por 2 vezes. 1 vez e meia, tá? Não, 2 vezes. O PTB fez parte da minha história, já aprendi o que fazer, como fazer a boa política, ajudei na construção política partidária em esteio, mas acabou o que fica, a história, os amigos e os parceiros. Saindo do PTB, Sandra, qual será a sua linha política? E tem uma outra pergunta aqui, que eu devia ter feito antes, é que o partido não fez uma autoanálise depois que acabou as eleições, ou vocês não conseguiram reunir o partido? Não, fizemos sim, nós fizemos. Depois das eleições nos reunimos por mais 2, 3 vezes na sede, fizemos avaliação, fizemos debate, conversamos, pontuamos os nossos acertos, os nossos erros, assim como foi feito antes para tomarmos a decisão que tomamos, né? Foram várias reuniões e o Próspero sabe, ele teve em algumas reuniões nossas lá no PTB, sabe, o PTB se reunia periodicamente, né? Muita gente, pedimos cadeiras emprestadas, inclusive, porque era bastante gente para o debate. Nós sempre discutimos muito dentro do partido as nossas ações e as nossas propostas. Não é um partido que toma uma decisão aleatória por 1 ou 2 pessoas, nunca foi. Durante esses 10 anos a gente respeitou muito essas instâncias de debate. Eu costumo dizer, lá a gente ficava exaustivamente, às vezes as reuniões demoravam bastante, porque todas as reuniões eram abertas para inscrição de quem quisesse falar. Isso sempre foi assim, né? Então, como eu disse, nada vai apagar essa história, né, de construção. Mas, infelizmente, os rumos que tomam o partido não tem espaço mais para esse tipo de construção. Os partidos hoje se dão só a balcão de negócios, né, e articulações escusas, muitas vezes, e não preservam mais esse tipo de reunião, de debate, até mesmo porque a Justiça Eleitoral também faz questão de que os partidos não consigam se constituir. Como eu disse, tu tem que pagar contador, advogado, sede e tudo mais, só que não pode arrecadar dinheiro para isso. E aí não cai do céu. Não tem como fazer partido dessa forma. Vocês estão... desculpe. Então a gente tomei essa decisão, né? Não é a primeira vez que eu faço isso. Gostaria de ser, mas não é a primeira, né? Já tive um outro momento também. E vou continuar assim, tendo vida política, né? Estou conversando com algumas lideranças partidárias, né? A gente já teve conversas com mais de um partido, estou avaliando, né? Avaliando bem para onde a gente vai direcionar, né, o trabalho político. E vou esperar aí nos próximos dias, com certeza eu já tenha tomado alguma decisão. Mas, como eu disse, o Rodrigão acho que é bem acertado, nós temos excelentes pessoas dentro do PTB em Esteio, pessoas que nós
trouxemos para o partido, tem uma construção muito boa, que eu acho que vai, isso é importante, né, porque fica, essas pessoas, cada um vai ter a sua liberdade de tomar a sua decisão do que fazer, se continua no PTB, se sai, se fica, se fica sem partidos, da escolha livre de cada um, né, mas acho que o período que a gente pôde se reunir dentro do PTB, foram boas as discussões e a construção partidária de cada um, ela vai ficar, né? Isso vai permanecer por cada pessoa. Voltamos com o programa Opinião e hoje com a nossa querida Sandra Silveira, ex-prefeita de Esteio, 1 mandato e meio, 2, vamos dar uma chance para ela, e ex-presidente do PTB, e que acaba de se desfiliar do PTB. Ainda não, mas... mas já anunciou aqui que vai se desfiliar. Ela e toda a turma dela que foi junto com ela deve sair. Vamos ver quem é que vai sobrar. Eu andei sabendo de vereador que concorreu do teu lado, mas que já está do lado deles lá, né? Tá sabendo disso? Não? Não. Bobinha. Tem coisas que é bom a gente nem saber. Bobinha, tu não Mas sabe. Voltando, a gente estava falando em eleições, eu queria fazer a observação antes de ter terminado aquele primeiro bloco, foi ali da questão da nossa, vamos dizer, colocação, do nosso número de votos. As pessoas, ficaram em terceiro. Nós ficamos com 300 votos de diferença do segundo colocado, né? Eu acho que o nosso deputado Costela também, que é uma grande figura, né? Com todo o apoio do pessoal, assim mesmo nós, até o próprio vereador se afastou. No PT, a gente sabe que nem todos trabalharam para a candidatura da Josiane. E o Próspero, que estava no meio da campanha, sabe muito bem disso, né? Sabe dos percalços. Eu estou justificando, agravando, porque tudo isso, tu tá os dois partidos... no rolo, aqui eu não sou entrevistado. Mas fala sério, fala sério, seja honesto. Diga. Você estava dentro e viu quem trabalhou para essa campanha e quem não trabalhou. Teve muito mais que não trabalhou do que trabalhou. Nossa. Pois então. Sabe aquele... Essa campanha foi um agravada a situação de que eram 2 mulheres. Infelizmente, a gente é persistente, né? E principalmente eu, que sou mulher, e tive muitos problemas até hoje, até para atuar nos espaços que eu atuei, sendo mulher. Né? Vão dizer que em pleno 2017 não tem esse negócio, não tem discriminação, porque tem, sempre teve. E eu tomara a Deus que um dia termine, mas ainda tem muito. 2 mulheres concorrendo juntas. A gente cansou de ouvir dos próprios partidários. Mas 2 mulheres? Não dava para ser um homem e uma mulher? Mas por que pode ser 2 homens e não pode ser 2 mulheres? Então, já começa por aí, né? Mas nós fomos persistentes, né? Mesmo assim mantemos. Com tudo isso, desgaste de partido, os 2 partidos trabalhando pela metade, vamos dizer, imbuídos na campanha. 2 mulheres juntas concorrendo, que o povo, parece que a população não perdoa. Não perdoa uma, quanto mais 2. Né? Nós fizemos 300 votos a menos do que a chapa que ficou em segundo lugar, né? Que não tinha desgaste a rigor nenhum, que tinha muitos recursos, que estava todo mundo imbuído e trabalhando na candidatura, normal, bonitinho. Então, acho que nós fizemos muito. É uma avaliação que nós fizemos muito com as condições que nós tínhamos de trabalhar nessa campanha. Então, acho que fizemos bastante até. Então, foi uma boa experiência. Acho que tudo é válido na vida. E quebrar paradigmas, mais ainda. Isso é muito bom. Né? Como disse, 2 mulheres, o povo não perdoa. Tanto que a Sandra foi secretária, ficou lá 6 meses como secretária de... 6, 8? 6. Como secretária de meio ambiente, e fez coisas andar lá que a coisa estava meio trancando. Aí quando ela saiu, voltou tudo para o mesmo Me orgulho lugar. muito desse período, desses 6 meses, principalmente da questão da proteção animal, do que a gente conseguiu evoluir, né, nas políticas ali de proteção animal, em termos de estrutura. Né? Porque eu acho que ainda se carece de punição, né, de aplicar a legislação mais rígida para as questões de abandono. Eu acompanho todos os dias no Face ali
a questão do abandono dos animais. Então, assim, acho que a gente tem que reforçar isso. Nesse período que eu estive lá, eu pude melhorar a estrutura, né? Reconstruir praticamente o canil, né? Que existia lá, que ainda era da minha época, né? Se houve alguma estrutura lá, ainda naquela época eu fiz o canil, primeiro que teve. Depois nós, agora nesse período de 6 meses, eu pude tocar aquela obra, né, e reconstruir um canil novo, com melhor estrutura para os animais. Consegui colocar em uso aquela ambulância que estava abandonada no parque, lá no Parque Galvani, para uso da proteção animal. Alguns avanços, como contratar uma veterinária para trabalhar lá em cima, né, no cuidado com os animais, auxiliares para a veterinária. Acho que foi as castrações, né, foram citadas 1.600 castrações. Eles devem ainda estar em andamento, acho que devem ter renovado, né, isso, porque não foi efetuada toda ela, né, mas foi licitado essas 1.600 castrações. A Dina quer vir então, aqui assim, falar. A gente, eu tenho muito orgulho desse momento. Fazendo essa avaliação, acho que foi uma experiência muito boa. Eu não tinha sido secretária, né, municipal, né, depois que eu saí do mandato, não tinha feito nenhuma incursão no município, assim, de trabalhar no município, né. Acho que foram 6 meses bastante intensos em que deu para colaborar. A Secretaria de Meio Ambiente, que, para quem lembra, funcionava lá embaixo da prefeitura. Eu levei para o Galvani Guedes, naquela estrutura, trouxe o viveiro municipal, que estava também abandonado lá em cima, sem cobertura, sem nada, e refizemos todo o viveiro ali dentro do Parque Galvani. Ficou bonito. Recuperei a pista de caminhada do Galvani, que também estava destruída, e a própria secretaria, estando ali dentro do parque, começou a fazer a recuperação, né, de algumas coisas do parque, né. Eu tenho um amor muito grande pelo Parque Galvani Guedes, porque esse parque tem uma história, né, da minha administração. Ele era um depósito de lixo quando eu assumi a prefeitura. Em 2002, o Parque Galvani Guedes não existia mais como parque, era um depósito de entulhos da cidade. E aquela sede onde está hoje a Cores e os escoteiros, ali eram só escombros, né? Até o antigo prefeito botou uma placa dizendo, olha o que o vandalismo é capaz de fazer, mas ficou só na placa. Eu lembro que a gente correu, eu consegui com a Petrobras patrocínio, cercamos novamente o parque e recuperamos toda aquela estrutura, né, que merece hoje mais atenção, né? O Parque Galvani tem que ser reestruturado ainda, tem que ser mantido, tem que fazer manutenção daquele parque. Ele é um dos principais locais de lazer que nós temos na cidade, né? Então precisa ser Não, mas tu quer o quê? recuperado. Professora, diretora e prefeita. Só não canta. Eu estou querendo o quê? ver. Tu não canta? Eu estou querendo ver coisas novas na educação nessa cidade também. Isso está me angustiando bastante. Acho que a gente teve. Vou falar de novo, e eu não posso deixar de puxar a brasa para o meu assado, né? Na época do governo, a gente tinha uma cidade que era referência em educação em qualquer lugar desse país. E não tem quem diga que não. Pode me questionar. A gente tinha educação de qualidade, era referência tanto na merenda escolar, quanto no projeto pedagógico, quanto na estrutura das escolas. Eu iniciei as quadras cobertas e quando eu deixei o governo, foram várias que foram construídas em todas as escolas municipais, né? Então, assim, estou querendo ver mais avanços na educação desse município, né? Mais referência em termos de educação. Estou ouvindo muita queixa no Facebook em relação à educação. E a educação foi uma coisa que sempre foi mais tranquila. Então, acho que está faltando isso. Retomada de alguns projetos. Quem não lembra do Jovem Cidadão Consciente, dos meninos dispensados do serviço militar, que faziam, às vezes, né, junto com a Guarda Municipal. Cadê os projetos? Cadê os programas de inserção da juventude? O desmonte da educação vem de longe, vem de muito tempo. A gente está vendo que, sei lá se é proposital,
criar essas cabecinhas que a gente tem hoje por aí, né? Que debate político, cidadania é difícil, é muito difícil a gente ver as pessoas terem, e a juventude ter substância suficiente para falar sobre isso, para opinar, Sandra, mas a gente e para fazer escolhas corretas, o que é pior. É que essa lei agora que inventaram da reforma é lei. Então todo mundo vai ter que se adequar. Mas não é porque é lei que a gente tem que concordar. Para mim é uma lei burra e que é de retrocesso. Concordo, você que foi diretora. Se tiram mais matérias, né? Ao invés de aumentar o poder de conhecimento, de absorver o conhecimento pelas crianças, se diminui isso, né? Eu lembro que quando eu ainda estava na prefeitura, as crianças visitavam e iam no Salão Nobre. E eu, propositalmente, eu sempre fazia para eles as perguntas, né? O que vocês acham que o prefeito faz? O que o vereador faz? As respostas são as que tu pode imaginar. Cantar o hino, saber de cor, saber as cores da bandeira, o hino à bandeira e tudo mais, era, na verdade, saber quais são os nossos direitos e deveres. E isso era muito pontuado nessas disciplinas. E saber como se organizava o Estado, o município, a nação. Hoje isso é uma confusão na cabeça das crianças e ninguém sabe nada. Se tu vai perguntar, são raras as crianças que conseguem identificar primeiro o que é a atribuição de cada um, o que cada um faz, o que é seu direito, o que é seu dever, deveres e direitos. E as atribuições das figuras políticas, as crianças não sabem. Hoje, difícil, vai perguntar o que faz um vereador, o que faz um prefeito. Quantos tu acha que vão te responder exatamente? Exato. Qual é a atribuição do governador? O que faz um conselho tutelar? Bah, isso caía tão bem no SPB. Não, acabaram e aí vem esse pessoal dizer, não, isso é coisa do passado. Eu dei aula de moral e cívico SPB no Premem. Eu não queria entrar nesses Fui professora de português mesmo, mas naquela época que faltava professor disso, faltava professor daquilo, vai tu, se vira. Até professor de português? Já dei português, inglês, já dei moral e cívico. Se faltava, tu tem que pegar. Uma professora o Júlio Sal está dizendo uma coisa muito importante aqui, concorda contigo. Ô, Júlio Sal, te elogiando, hein? Colapso de qualquer lugar. Pois é. É uma pena, né? Porque é uma cidade... Eu fico muito triste, porque eu fico sempre esperando alguma novidade, alguma coisa que ponha para cima a cidade, em termos de educação, principalmente a educação, né? Que é a minha área de origem, não posso negar, né? E a gente fez um governo voltado para a educação, para essa área. Eu fico triste porque ao longo desses anos também a gente viu a cidade sendo... o amor pela cidade caindo assim por terra. Eu lembro que quando a gente aparecia no Globo Repórter com a educação de qualidade, né, com a merenda melhor no país, quando a gente foi 2 vezes, né, ganhou o prêmio nacional pela melhor merenda do país, depois por isso mesmo foi objeto de Globo Repórter, né, como exemplo no país inteiro. Todas aquelas referências que nós fomos com a Volvo, que nos deu um prêmio, a Volvo do Brasil nos premiou pelo programa de educação no trânsito com as crianças, né? Tinha aquela guarda mirim do trânsito que fazia um programa de educação. O gestor eficiente do SINDAF do Estado nos premiou pelos programas de gestão escolar, né? Então, assim, a gente tinha a autoestima da população muito focada em cima desse programa de cidade educadora na época. E dificilmente as pessoas falam, Esteia o buraco, Esteia isso, Esteia não sei o quê, Esteia... Não, nós estávamos num momento muito bom, muito assim, positivo, né? Eu tenho essa avaliação porque a gente viveu aquele momento. E hoje as pessoas só falam, esteio do buraco, esteio não sei do que, esteio da enchente, esteio... Olha, a autoestima da população está precisando melhorar, está precisando dar uma revigorada nisso, está precisando surgir projetos novos. Eu vou esperar que essa administração
ainda consiga fazer isso. Né? Não é mudando, mas é assim, eu vi lançarem como grande coisa esses dias agora, o prefeito receber as pessoas lá no gabinete. Eu lembro isso, eu tenho matéria de jornal lá, porque a memória às vezes é curta do povo, né? Eu recebia nas terças-feiras no Salão Nobre as pessoas, a mesma coisa, eu não recebia no gabinete, recebia no Salão Nobre. Isso já existe, já foi feito, já cansou de ser feito. Né? Prefeitura no bairro, meu Deus do céu, eram eventos, eu fazia eventos, eu lembro que a gente levava tudo para os bairros, né, montava uma estrutura, isso já existe, quero coisa nova, a proposta era coisa nova, aliás, a proposta era gente nova, inclusive muita gente velha, mas gente nova, né? E renovar as propostas, fazer coisas novas. Os animais, cadê? Nos criticaram tanto a questão das carroças e cadê as políticas para isso? Cadê? Intervalo. Aqui na Líder do Vale, www.radioliderDoVale.com.br e também na TV Rádio Líder do Vale, hoje com essa querida ex. Você viu as entregas das casas que teve há poucos dias, as escrituras? Você leu o nome de quem era a lei que estava assinada lá? Não li. Olhe. Não. De quem? Dessa pessoa que você fala. Que chique. Então só agora conseguiram fazer isso? Bianca, faz um intervalo, senão ela não vai ficar quieta. Voltamos depois do intervalo. Voltamos com o programa Opinião, né? Consegui fazer a Sandra ficar quieta aqui, um pouco pelo menos, para falar que o programa Opinião é o patrocínio de Matos, Serralheria, tudo em ferro, do meu amigo Gerson Vale, no YouTube hoje, com a Sandra Silveira esclarecendo campanha eleitoral, saída do PTB, grande jogadora de pádel e ainda anda naquela linha, naquela cordinha, que é o Streetline aquele, sabe o nome daquilo? Slackline, que eu não sei como é que ela consegue subir naquele negócio. Depois ela está dizendo que ela está velha. Não, mas agora eu estou reclusa, estou fazendo fisioterapia. Ixi, vovó nova, né? Fiquei vovó e já comecei a fazer fisioterapia. Coisa séria, né? Que coisa séria. Mas logo estou voltando para o pádel de novo. Joguei beach tênis também. É um esporte de raquete, é muito bom. Mas acaba com o braço. Esporte de velho, Cid Moreira, esses caras que não tem nada que fazer. Ou joga golfe. Como o Stay não tem lugar para golfe, então a Sandra é a inventora da rua coberta. Sem maiores comentários. O Próspero não perdoa a rua coberta. Como eu queria ver a rua coberta igual a de Gramado hoje, já podiam ter melhorado ela, podiam ter ajeitado. Aí tu joga na minha cara e eu vou aceitar. Porque ela serviu muito para muitos eventos e ainda está servindo, serve, né? Para muitos eventos. Ai, Sandra, não vou te perdoar aquela barraca da prefeita nunca. Aquilo ali para mim, pode brigar comigo, não ser mais minha amiga. Mas tem tanta coisa boa que a Sandra fez. A educação era um relógio, funcionava muito bem, apesar a Magela era a megera, mas as coisas andavam. Coitada. Não, o apelido que ela tinha, já tive o prazer de conversar com ela no meu programa, querida pessoa, te elogiou muito, tu dava liberdade para fazer o que ela quisesse. Não, a educação andava realmente muito bem, obrigado, né? E a gente tem registros disso, né? Eu acho que a história é complicado lidar com a memória das pessoas, principalmente na questão política, né? A gente vê, que nem eu te disse, estava citando agora há pouco, tantas coisas que já aconteciam estão sendo lançadas como se estivesse fazendo a novidade em esteio, primeira vez na vida, né? Aí falta memória, mas está tudo registrado, né? Está tudo registradinho lá. A gente sabe o que fez, né? Talvez, claro, poderia ter feito muito melhor, muito mais, né? Mas o que se fez bem feito, né? A educação era uma coisa que realmente, como tu disse, funcionava muito bem, né? A gente tinha ótimos índices de educação, muitos índices assim invejáveis. Nós ganhamos o primeiro diploma de cidade alfabetizada, né? Porque mais de 98% da população alfabetizada. Isso é importante porque tinha projetos de alfabetização, inclusive envolvendo adultos, né? A terceira idade.
Então, assim, isso são pequenas coisas, mas no conjunto, né, com a questão da merenda, com a questão do projeto pedagógico que se tinha, se teve um momento da educação que foi de muita qualidade no município, né? E o que me ressente é ver que a gente precisa retomar isso também, né? Que precisa fazer mais e melhor. Eu sou esteiense, eu nasci aqui, eu quero que essa cidade seja cada vez melhor. E como eu disse no bloco passado, eu não quero que as pessoas... me dói ouvir as pessoas dizer assim, moro esteio do buraco, né? E outros adjetivos que eu nem lembro, às vezes a gente ouve tantos adjetivos ruins na cidade, no Face, né? E isso entristece, porque além de baixar a autoestima, isso tem um reflexo na cidade como um todo, na atração e busca de novos investimentos, né? Isso tudo contribui, né, negativamente, infelizmente, para o desenvolvimento da cidade. Quando tu não tem uma cidade em que as pessoas têm amor por ela, em que as pessoas falem com orgulho, né, é muito difícil. Como é que tu vai atrair coisas boas? Como é que vai atrair novos investimentos para a cidade? Né? É complicado isso. Eu gostaria muito de ver isso cada vez melhor. Né? Estava citando a questão dos animais, do meio ambiente. É uma pasta que eu atuei por 6 meses apenas, mas foi um grande aprendizado, né? Ali tem técnicos excelentes. A cidade, por conta dos alagamentos e de todas as interferências que foram feitas aí nos últimos anos, é uma cidade que precisa estar muito atenta para a questão ambiental, cada vez mais, né? E eu quero ver novidades, eu quero ver projetos novos. Então lembra pra gente uma coisa. O Pascoal teve lá em São Paulo, ele é ligeiro, ele vai atrás das coisas. Parabéns para ele, que bom, eu torço muito que o Pascoal dê certo. Não porque eu conheço o Pascoal, conheço o Tuca há muitos anos, porque ele é nosso prefeito daqui a 4 anos. Eu posso concorrer vereador daqui a 4 anos, posso não concorrer, posso estar numa coligação, provavelmente eu vou me meter na política mais cedo ou mais tarde de novo. Tu sabe como é que isso aí... Tá na pista, como tu falou? Eu tô na pista para negócio, de repente eu vou namorar alguém do meio, eu não sei. A gente não sabe como é que é, né? Pois é. A gente que é mordido por esse bichinho chamado política é brabo, né? Eu fui mordida desde pequena, né? Porque eu tenho uma história que remonta lá ao meu avô, né? Meu avô foi vereador na cidade, acho que muita gente conhece, né? Diga o nome do seu avô. Elísio Silva, foi vereador na 5ª legislatura, quando construíram aquele prédio da prefeitura, naquela época ali. Eu era levada para as reuniões desde pequena, né? Então as reuniões dele, do seu Lisandro, do seu Clodovino. Então eu convivi com eles desde pequena e acho que foi essa mordida que eu levei, né? E aí o Pascoal divulgou que ele vai ser o primeiro prefeito amigo das crianças. Opa. E aí eu me lembro que você recebeu esse título de prefeito amiga da criança. Da Fundação Abrinq. Da mesma fundação. Então, ou o Pascoal está com problema de memória também, ou ele falou dele e esqueceu que o título do Pascoal é um e o teu é outro, não é o mesmo. Não, até o Rodrigão me pediu, eu mandei pela internet para ele a cópia do diploma que a cidade recebeu, prefeito amigo da criança da Fundação então é Abrinq. a mesma fundação. Exato. Mesmo tudo. Se não me engano, 2005, 2006. Então. Foram referente aos projetos de educação implementados, pelos ótimos índices alcançados e tudo mais, nós recebemos a honraria de recebeu o diploma de prefeito amigo da criança da Fundação Abrinq. Então teu título também está valendo. Validadíssimo. É bom a gente relembrar, porque eu sempre digo o seguinte, e volto na história do Juventus. No mínimo ele foi muito, muito inteligente, aproveitou a ocasião, já que ele é de Esteio, de ter reunido os 4 ex-prefeitos e o atual, numa homenagem que nunca tinha sido feito antes. Mas, como a Sandra está vindo aqui, acabo de receber uma notícia sensacional. Sandra, tu tem que vir aqui de vez em quando. Por quê? Porque tu é pé quente. Você sabe o nosso ex-vice-prefeito de Esteio, o que nós estávamos falando nele, Costelinha? Sim.
Sabe o que ele está fazendo da vida? Na praia, descansando. Não. Eu fiquei sabendo que trabalhou em Canoas, se não me engano. Olha, ele acaba de ser nomeado diretor de segurança em Canoas. Diretor da Secretaria do Ranolfo, né? Ranolfo. Ele acaba de ser nomeado diretor de segurança em Canoas. E parece que ele está filiado ao PTB. Ó, tu vai ter o Costelinha no seu partido. Não, no meu não. Não, tu já está saindo fora. Ah! Viu como essas coisas são dinâmicas? Muito dinâmica. Tu vê. Fica com Eu jamais imaginaria que o Costelinha fosse se filiar ao PTB, tendo a origem, né, com toda a família no PMDB, há quantos anos eles... tu fala em PMDB, tu lembra família Costela, Esteio, não, mas a família, né? Eles construíram toda essa história, né? Eu acho importante. Eles têm uma ligação muito forte PMDB com o PMDB. Eu jamais ia imaginar Costelinha em outro partido que não o PMDB. Mas estou dizendo que o mundo político está dinâmico. Portaria 11.076 de 15 de março de 2017. Nomeia Vladimir Peronde Costela para o cargo em comissão de diretor CC3. Até fiquei sem voz agora. Você gosta de uma fofoca política, né? Secretaria de Segurança Pública e Cidadania, Diretoria de Projetos com regime de 40 horas. Assinado aqui o amigo da Sandra, Luiz Carlos Busato. Vladimir Costela, Diretoria de Projetos na Secretaria de Segurança Pública e Cidadania de Canoas. Se você estava com saudade do Costelinha, ele está bem empregado e ajudando a cidade de Canoas a crescer junto com o amigo da Sandra. Mas tu estava falando agora, eu recebia todas as quintas-feiras? Não, uma vez por mês. Uma vez por mês eu recebia as associações. Exatamente. Todas as terças-feiras no Salão Nobre, audiência pública com a população em geral. Lembra disso? Pois então. Tem coisas que não são tão novas, né? A gente vai se aposentar? Quando? Pois é, a gente esqueceu de tocar nesse assunto no fim, mas fica para uma próxima, né? Tá. O que é essa reforma da Previdência? E o que foram nossos parlamentares votando, né? Lamentável. Eu posso dizer do meu quase ex-partido, que se chama Partido Trabalhista Brasileiro, votar da forma que votou. Sandra, muito prazer, tá? Prazer ser... Obrigada pela oportunidade. Sucesso nesse novo programa. E quero que você seja feliz. Vida longa ao programa. Seja feliz aonde você for. Gostaria de agradecer muito. Você sempre vai ser uma convidada aqui no meu programa. Gente, vamos embora. Amanhã teremos aqui o Esteban Rei Fontan e o Estevão. Essa dupla aí, escritores, e o Esteban ainda é proprietário da editora Versus, tá? Voltamos amanhã. Um grande abraço a todos. Fui.